Shalom, queridos. Boa noite. Glória a Deus. Estamos começando mais uma live Guerreiros de Oração. As nossas lives das terças e sextas-feiras, onde nós oramos, intercedemos, clamamos, adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor. E hoje não é diferente, né? Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos orar, nós vamos interceder. Queria lhe convidar a abrir sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 9. Eu queria ler alguns versículos, na verdade, do Salmo, capítulo 9, para iniciarmos. Você que está entrando agora na live, eu queria lhe pedir que você pudesse compartilhar essa live agora com outras pessoas, talvez amigos, parentes, irmãos em Cristo, vizinhos, não sei, no grupo de WhatsApp, pelo Instagram, no Facebook. Bom, queria que você compartilhasse essa live com outras pessoas. Amém? Salmos capítulo 9. Eu queria ler o versículo 7, o versículo 8 e o próprio versículo 9. Tá? Diz assim, verso 7 de Salmos capítulo 9. Yahvé reina para sempre, estabeleceu seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Yahvé é refúgio para os oprimidos e uma torre segura na hora da adversidade. Hoje nós vamos orar pelas eleições. Nós sabemos que domingo será dia de eleições e nós vamos orar. Nós vamos orar porque eu creio que o Senhor tem o governo da nação. Eu estava dando uma repaginada no livro Jejum e a Redenção do Brasil. É o livro de número 5 da Escola de Oração, da Escola de Oração escrita, né? Dos livros escritos pela nossa apóstola Valnice Milhomens. E eu estava lendo sobre conquista de território. Eu não vou abrir agora a página, mas eu estava lendo sobre a conquista de território e sobre unções territoriais e como Deus levanta guerreiros de oração. Voltamos. E como Deus levanta guerreiros de oração de forma estratégica em meio a uma guerra, a um confronto de tomada de território. Então Deus levantou você, Deus levantou a mim, Deus levantou a sua igreja como guerreiros de oração, como intercessores do Senhor, que iremos tomar territórios que nos foram roubados por Satanás. E não há território mais legítimo do que a nossa nação. A nação é responsabilidade da igreja. A redenção da nação é responsabilidade nossa. Gerar a redenção da nação é responsabilidade nossa. Talvez você diga, mas Jesus já não morreu no Calvário lá e ressuscitou e conquistou todas as nações da terra para o Pai e aquela coisa linda toda. Não é suficiente? Sim. A conquista de Jesus no Calvário é verídica e é suficiente, é legítima. Mas nós, como igreja, precisamos tomar posse daquilo que já é nosso. Porque Satanás, ele é ladrão. Satanás, ele furta aquilo que é nosso. E se nós não tivermos cuidado daquilo que o Senhor nos entregou, nós seremos roubados, minados por Satanás. Então nós precisamos nos levantar como guerreiros do Senhor, como atalaias do Senhor na terra, para poder tomar de volta os territórios que são nossos. Então esses versículos de Salmos capítulo 9, que é o primeiro texto que a gente vai ler, porque a gente leu, né? Porque hoje iremos orar pelas eleições. Ele fala a respeito disso, o reinado do Senhor eternamente. Yahvé reina eternamente.
eternamente. Isso precisa estar dentro dos nossos corações, essa convicção de que Yahvé é um e de que ele reinará eternamente. De eternidade a eternidade. Ele será eternamente Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós precisamos entender isso. Ele estabeleceu o seu trono para julgar. Ele julgará as nações da terra do seu trono. Não se preocupem, meus irmãos, com as impunidades, com as injustiças sofridas por tantos que se aproveitaram do poder para poder massacrar o povo. Não se preocupe com as injustiças causadas ao longo de anos na nação brasileira, nas cidades, nos municípios, nos bairros, com a negligência à saúde pública, à educação de qualidade, a negligência na segurança, a negligência em tantas áreas que fomos roubados, tantas das áreas que nem sabemos. Não se preocupe, a palavra do Senhor diz que Ele mesmo estabeleceu o seu trono para julgar. Ele julgará as nações da terra, Ele julgará os homens, porque Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Quem governa a nação brasileira é Yahvé. E eternamente ele será rei. Eternamente. Ele julgará as nações da terra com retidão, com justiça. Amém? Você crê nisso? Porque nós vamos sim orar, mas se você não crê no que a palavra diz, que tipo de oração é essa? Então por isso que a gente começa já pela palavra. A gente já inicia indo para a palavra, entendendo quem somos, o que temos, o que nos foi declarado, as promessas do Senhor ao nosso respeito, para que depois a gente vá orar com convicção de quem somos, do que o Senhor nos entregou, do que podemos no reino espiritual, do que podemos no reino físico, o que é que qual a nossa autoridade. E aí você vai compreendendo tudo. Lembra que Jesus falou? Tudo que ligado na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Logo, se nós clamarmos aquilo que há no céu sobre a terra, isso virá. O reino eterno de Yahvé virá sobre a terra se nós clamarmos por um reino de justiça. Amém? O avivamento virá. À medida que nós clamarmos, nos arrependermos, nos rendermos diante do Senhor e obedecermos a sua palavra. Hoje eu estava também no livro 1. Eu falei do livro 5 da Escola de Oração, mas aqui está o livro 1, Comunhão e Princípios de Fé. E hoje eu estava mapeando esse livro poderoso. Na verdade, toda a Escola de Oração é poderosa, é fantástico o que o Espírito Santo revelou à apóstola Valnice e o que ela escreveu e nos passou em conhecimento através dessa escola, né? E eu estava prestando atenção no capítulo 4, que fala sobre... Eu estava prestando atenção no capítulo 4, que fala sobre um Deus pessoal, né? E um dos subtítulos é Quem conhece, confia. No caso, quem conhece a Deus, confia naquele Deus a quem conhece. E aí, fui lendo e me deparando como ela retratou aqui a respeito do entendimento de Abraão, a confiança de Abraão em Deus, ao entregar o seu filho. Mesmo sabendo que antes disso Deus tinha dito que através de Isaac Deus daria uma descendência. Amém. Através de Isaac, Deus daria uma descendência a Abraão, né? Abraão tinha isso no seu coração, a promessa que o Senhor tinha feito no seu coração. Então, quando Abraão sobe para poder oferecer Isaac em sacrifício diante de um Deus que antes... E o Deus que tinha dito, Abraão, através de Isaac te darei uma descendência, é o Deus que agora está dizendo, Abraão, vai, sobe,
vai ao monte e oferece o seu filho em holocausto. E aí eu fiquei aqui analisando, e o capítulo 22, versículo: me esperem aqui. Eu e o rapaz, ele está falando do seu filho, né, Isaac, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão subiu ao monte com Isaac, dizendo aos seus servos: olha, nós vamos subir para adorar, mas nós voltaremos. Abraão usou aqui no plural, e a apóstola Valnice vai trazer isso de uma forma tão poderosa, a revelação disso. E ela vai concluir o seguinte: Abraão obedeceria à ordem de Deus e Deus cumpriria a sua promessa. E aí eu anotei embaixo: a obediência gera o cumprimento da promessa. Deus já nos prometeu a redenção do Brasil, mas a sua obediência à palavra de Deus trará o cumprimento das promessas de Deus, a realização, a concretização das promessas de Deus. Amém. Então por isso que nós precisamos tomar posse da palavra. A palavra de Deus está dizendo que ele julgará o mundo com justiça, que é ele quem governa os povos da terra com retidão. Yahvé é refúgio para os oprimidos. A nossa nação foi oprimida por quantos anos? Sua cidade foi oprimida por quantos anos? O seu bairro tem sido oprimido por quanto tempo? Quantos anos? Quanto tempo de opressão? Mas a palavra está dizendo que Yahvé é refúgio para aqueles que são oprimidos. Ele é uma torre segura, uma torre forte na hora da adversidade. Imagina isso. Yahvé é uma torre forte na hora da adversidade. Tem coisa melhor que isso? Tem lugar de proteção melhor do que em Yahvé? Imagina isso. Ele é Deus para muitos, mas para mim e para você ele é Pai. E ele se identifica conosco como Pai. Então, tomar posse do que a palavra está dizendo é primordial para que possamos iniciar uma intercessão, para que possamos iniciar um tempo de oração, de clamor. Para fazermos qualquer coisa, precisamos compreender. Porque não há como você ficar... olha, alguém está doente, certo? E o que você faz? Você tem que tomar conhecimento. Pera, eu estou em Jesus, porque eu estou em Jesus, a autoridade de Jesus está sobre mim. Então, eu tenho autoridade para declarar em nome de Jesus que essa pessoa será curada de tal. Então, porque estamos em Jesus, você tem autoridade, eu tenho autoridade para poder chegar e declarar essa pessoa será curada na autoridade do nome de Jesus. E crê dessa forma. Crê dessa forma. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Mateus 7:8, Jesus vai dizer: pedi e dar-se-vos-á. Você precisa tomar posse do que a palavra declara. Mas enquanto a cumprimento, isso depende de Deus, isso não depende de você, isso não depende de mim. O cumprimento da promessa é parte de Deus, porque aquele que prometeu certamente é fiel para cumprir. Ele fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, nós precisamos agir em fé. Precisamos tomar posse da palavra e obedecer a palavra do Senhor. E certamente Ele virá ao nosso socorro. Amém. Aleluia. Então nós vamos orar. Nós vamos orar a partir de Salmo, a partir desse entendimento aqui, primeiramente. Deus é soberano. Primeira coisa, nós vamos orar, nós vamos interceder. Primeira coisa que já temos que entender: Deus é soberano. Ele é soberano. A palavra diz que ele é soberano, ele diz que ele é soberano, e eu creio que ele é soberano. Eu tenho uma intimidade com ele. Eu tenho uma comunhão com ele. E por isso, pelo que eu experimento dele, pelo que eu passo a conhecer dele, que é um Deus de amor, que é um Pai de amor, eu passo a entender quem ele é. Eu passo a entender a respeito do seu caráter. Amém? Primeira coisa, Deus é soberano.
Então, quando a gente for orar, você já vai entrar entendendo nessa dimensão de que Deus é soberano, ele reina eternamente, ele estabeleceu o seu trono para julgar, ele julga o mundo com justiça, ele governa os perdão. Ele é refúgio para os oprimidos, ele é torre segura na hora da adversidade. Você vai entrar na sala do trono, você vai invadir no reino espiritual o que nós iremos invadir, e você já vai invadir com esse entendimento. Amém? E agora eu quero ler o segundo texto, antes da gente orar. Que está em 1 Timóteo, primeira carta, ou primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 ao 4. Diz assim, o apóstolo Paulo está falando: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Preste atenção, o apóstolo Paulo está orientando a que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça, primeiramente por todos os homens. Pelo que mais ele está dizendo? Pelos reis, pelos governantes, pelos presidentes, ou pelo presidente, né, no caso da nossa nação, e por todos os que exercem autoridade. E aí entra todo mundo. Todo mundo que exerce autoridade em alguma área governamental. No caso, hoje, nós estamos tratando de eleições, né? Então, o apóstolo Paulo está nos orientando. Veja, é a criticar que ele está nos orientando? Não. É a nos posicionarmos xingando as autoridades governamentais nas redes sociais? Também não. É falando contra ou falando mal ou amaldiçoando as autoridades governamentais? Também não. Ele está nos orientando, nos recomendando, né? Ele está falando aqui, antes de tudo, recomendo. Ele está nos recomendando que nós supliquemos, oremos, possamos interceder e dar ações de graça ao Senhor pela vida dos nossos governantes, das autoridades da nossa nação. Verso 2 ainda diz: para quê? Agora, para quê que tudo isso? Para que orar, suplicar, interceder por estes? Talvez você diga, por estes tantos que não merecem nem a vida, e a gente vai começar a entrar numa coisa de porque ele roubou do povo. Veja o que ele continua dizendo: para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Eu achei isso aqui fantástico. O apóstolo Paulo trouxe o segredo, a chave do sucesso de uma nação. Se você orar, suplicar, interceder, dar ações de graça ao Senhor pela vida dos governantes, das autoridades, certamente você terá uma vida tranquila e pacífica. Simples assim. No caso, não é tacando pedra e sendo mais um no meio de tantos que abrem a boca e fazem tantas coisas e falam tantas coisas e amaldiçoam a nação. Não. Não é assim. O segredo do sucesso na nação, o segredo da paz, né? Da vida com piedade e dignidade, ele vai dizer depois, é justamente o fato de orarmos, suplicarmos, intercedermos pela nossa nação. Entendeu isso? No caso, uma atitude de intercessor, no caso, você se levantar como um guerreiro de oração, é mais poderoso. No caso, o que você faz no reino espiritual, quando você se posiciona em Deus, é mais poderoso e eficaz do que qualquer posicionamento seu nas redes sociais, do que qualquer discussão e debate familiar, do que qualquer desavença pública a respeito de política, do que qualquer tipo de vandalismo, do que qualquer tipo de maldição que você levante contra um candidato, contra um partido, contra um candidato que está no governo ou contra a própria nação. Você orar, você suplicar, interceder, clamar diante do Senhor. E ele continua dizendo que isso é bom, verso 3, e agradável perante Deus, nosso Salvador. Isso é tão maravilhoso, ele termina dizendo nosso Salvador.
E eu fiquei pensando nisso. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Isso traz um conforto, né? Isso traz ou melhor, uma segurança. O nosso Salvador. Isso é bom. Isso é agradável para o meu Salvador. Entender que a nossa atitude, o nosso posicionamento no reino espiritual, o que nós fazemos no reino do Espírito, o modo como nos movemos no reino do Espírito, agrada ao coração de Deus. E verso 4. O Salvador é esse? Jesus, né? Jesus que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Isso aqui é poderoso. Por que tudo isso? Por que o versículo 1, 2, 3? Por que tudo isso? Para que você entenda que o desejo do coração de Deus é que todos os homens sejam salvos. Não importa o modo, não importa o que será necessário dentro disso. O desejo do coração de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Você pode orar pensando apenas em ter uma nação santa. Apenas não, né? Isso é poderoso. Mas você pode orar crendo nisso, você pode orar esperando assim, vou orar porque eu quero que a economia se restaure na minha nação, eu quero que a educação se restaure. Bom, mas Deus ele vê muito além disso. Deus é além da economia restaurada, Deus é além da educação de qualidade, Deus vê além da segurança, de uma boa segurança na nação, Deus é além de políticos que não roubem, Deus vê além, Deus vê a salvação de homens. Você está entendendo isso? Que Deus, enquanto você está olhando assim, melhorou a economia, vai melhorar o salário, vai melhorar o emprego, vai melhorar, né? Muita coisa. Deus está olhando na eternidade, porque Deus está olhando vidas salvas. Deus está olhando para o político e Deus não está olhando assim, olha, se ele for bom. Quer dizer, Deus não está olhando apenas, olha, se ele for bom, o povo vai ficar legal. O povo vai ter uma vida legal. Não, Deus está olhando a salvação deste homem. Porque mais importa a salvação deste homem do que qualquer outra coisa. Mais importa a salvação dos homens da terra. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Deseja, o nosso Salvador deseja que todos os homens da terra sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E cheguem ao conhecimento da verdade. Porque não adianta ser um bom político. Na história tivemos alguns bons políticos, né? Que quando se fala no nome, as pessoas falam assim, um herói. Foi um herói para a cidade e tal. Foi um herói para o estado de Sergipe. Tem até político que fez boas coisas em outros tempos, né? E que hoje é trazido à memória do povo de uma boa maneira. Um homem legal, um homem que fez boas coisas para a cidade, para o estado, mas se não foi salvo, não chegou ao pleno conhecimento da verdade, não se encontrará na glória com Cristo, na eternidade. Se não foi salvo, de nada valeu tudo o que foi feito para o bem do povo apenas. Se aquele homem, aquela mulher não foi salvo, não foi salva. Talvez algumas pessoas tenham presidentes históricos que fizeram grandes coisas, tem em sua memória esses presidentes. Nossa, o presidente tal, olha, o governador tal. Talvez tenham poucos, mas tiveram bons homens, boas mulheres no governo de nações, de cidades, de estados. Mas deixa eu te contar uma coisa, se elas não forem salvos ou não foram salvos, de nada valeu todo o bem feito que fizeram por uma cidade, por uma nação, por um povo. Porque o desejo do coração de Jesus é que estes cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Porque se eles chegarem ao conhecimento da verdade, se forem salvos, certamente as demais coisas, né, o bom tratamento ao povo,
a honestidade, a integridade, tudo isso está incluído, se este ou esta for salvo. Porque ele passa a ser luz, ela passa a ser luz, ele passa a ser sal da terra, ela passa a ser sal da terra. Então a identidade que este ou esta recebe é a identidade de Cristo. Então nós vamos orar por salvação, nós vamos orar por libertação, vamos orar por restauração, vamos orar para que vidas sejam salvas, para que políticos sejam salvos, transformados, assim, esmiuçados, do jeito que Deus pegou Nabucodonosor, diante de toda a sua soberba, diante de todo o seu orgulho, diante de toda a sua soberania de rei, que se achava o Todo-Poderoso. Deus pegue homens e mulheres nos nossos dias, que estão na política, que estão talvez concorrendo às eleições agora, concorrendo a sentar numa cadeira e poder decidir pelo povo em muitas coisas, representar o povo em muitas coisas. Vamos orar para que homens e mulheres sejam salvos, sejam totalmente libertos de todo o lamaçal de pecado. Nós não vamos ver o comunismo dominar nossa nação, nós não vamos ver Satanás dominar nossa nação. Chegou o tempo da vingança do nosso Deus contra o inferno. Nós vamos nos levantar dessa forma, nós vamos orar dessa forma. Eu sei que a conexão cai em todo o tempo, eu não sei o que acontece, que a conexão minutos a minutos cai, aí eu tenho que reconectar. Mas nós vamos orar, nada irá nos impedir, nada irá calar nossa voz. Amém, igreja? Amém, guerreiros, guerreiras de oração? Vamos interceder. Ô Pai, nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Te glorificamos nesta noite, te glorificamos nesse momento exato, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Glorificamos o teu nome, exaltamos a tua soberania, exaltamos a tua majestade, porque nós sabemos que o Senhor nos fez para o Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos fez para o louvor da tua glória. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor como uma igreja que te ama, uma igreja que te adora, uma igreja que reconhece a soberania do Espírito Santo, uma igreja que reconhece o governo do Espírito Santo e a necessidade do governo do Espírito Santo. Nos posicionamos agora como guerreiros do Senhor, como atalaias do Senhor, como intercessores da última hora. O releberre canto no roshebana hashikeletabana hashotoi. De que nabatole nereshitere kalahashibanako tie campetane hasheteia. Tenereshiri canto no rocholehas. Declaramos que a tua majestade está sobre a igreja. Nos posicionamos como autoridades na terra. Nos posicionamos como um povo que tem poder para poder expulsar demônios, para poder proclamar libertação aos cativos, para poder proclamar restauração, para poder proclamar vida, para poder proclamar ressurreição, para poder proclamar salvação aos homens desta terra. Nos posicionamos nesta palavra, esta palavra que o Senhor mesmo nos entregou por revelação nesta noite, e nós declaramos mesmo, com súplicas, com orações, com intercessão, com o coração quebrantado diante do Senhor, entendendo que tu és poderoso, entendendo que não há problema que seja impossível para que o Senhor resolva, entendendo que não há situação de nação alguma, de povo algum, de cidade alguma, na qual o Senhor não possa intervir. Nós sabemos que o Senhor ama a nação brasileira. Pai, nós entramos em operação no reino do Espírito e declaramos que as cidades serão transformadas. Nós povoamos as cidades que foram assoladas em nome de Jesus. Declaramos que vem um espírito de restituição sobre tudo aquilo que Satanás migrou, sobre tudo aquilo que Satanás roubou, destruiu, minou no nosso meio, os territórios que foram assolados, destruídos, esmiuçados por Satanás. Nós tomamos posse da palavra de vida e declaramos que vem a restituição em tudo aquilo que nos foi roubado em nome de Jesus.
Pai, nós oramos, o Senhor tem me levado agora a orar pelo Rio de Janeiro de uma forma especial, onde há municípios que foram totalmente desdenhados, que foram totalmente destruídos, minados por Satanás, pela pobreza, pela miséria, pelo tráfico, mas nós nos posicionamos com autoridade e declaramos que a autoridade que está sobre as mãos de prefeitos, de vereadores, de políticos, governantes que têm constituído o tráfico no Rio de Janeiro, tem constituído a criminalidade no Rio de Janeiro, tem constituído uma escola de tráfico em todo o Rio de Janeiro. Vem agora, caia por terra agora, em nome de Jesus, vem à tona todo pecado oculto no Rio de Janeiro, toda tramóia oculta das trevas entre a política e entre o tráfico, entre a política e entre as milícias, entre a política e entre a criminalidade. Vem agora à tona toda sujeira oculta na autoridade do nome de Jesus. É chegada a hora da justiça de Deus sobre a nação brasileira. Nós não aceitaremos mais políticas malignas de gabinete, onde há jogo de interesses, onde há troca de favores, onde há corrupção, onde há, Senhor, a falta da democracia, onde há roubalheira, onde o povo é humilhado às escondidas, onde o povo é desdenhado às escondidas, onde o povo é minado às escondidas. Pai, nós sabemos que o Senhor está se movendo, nós não sabemos de que forma e nem por onde, mas nós sabemos que o teu Espírito está se movendo na nação. Nós sabemos que o dinheiro que é da saúde está voltando aos prumos para ser usado para a saúde pública na nação. Nós sabemos que os recursos que pertencem à educação estão sendo devidamente devolvidos para tal feito pelo qual foi designado. Pai, nós sabemos que aquilo que o Senhor projetou para a nação brasileira, na segurança, na economia, na educação, na saúde, aquilo que o Senhor projetou na agricultura, na pecuária, no comércio, aquilo que o Senhor projetou na cultura, na infraestrutura, no Ministério de Defesa, no Ministério dos Direitos Humanos, nós sabemos que o Senhor é poderoso e que o Senhor tem o desejo de agir. Nós oramos a um Deus que tem poder nos céus e na terra para operar com majestade. Sabemos que tu és poderoso. Nos posicionamos em fé e declaramos em nome de Jesus. Vereadores que estão fora do projeto de Deus são riscados agora em nome de Jesus. Seus nomes são riscados de qualquer cargo de autoridade. Seus nomes são riscados de qualquer cargo de interesse público. Seus nomes são riscados agora em nome de Jesus. De qualquer posicionamento. Pai, homens e mulheres soberbos, orgulhosos, que estão agora contando vitória. Pai, o Senhor tem me levado a entender agora pessoas que têm feito projetos de feitiçaria, de bruxaria. Nos posicionamos agora desfazendo toda obra de magia negra, toda obra de feitiçaria, para haver vitória na política, para que a corrupção prevaleça, para que a bandidagem prevaleça. Nós nos posicionamos e desfazemos as obras de Satanás agora, em nome de Jesus. Nós somos a autoridade do Senhor na terra e declaramos que os prefeitos que já foram eleitos pelo Senhor, esses entrarão e possuirão autoridade para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, e para que a nação, para que as cidades, para que os estados sejam devidamente cuidados. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Oramos pela Câmara dos Deputados. Oramos em nome de Jesus pelo Congresso onde os prefeitos se reúnem. Pai, nós oramos pelas reuniões que acontecem às escondidas, para que venham à tona. Nós oramos para que tudo aquilo que é feito às escondidas venha à tona, e logo em seguida venha também a justiça. Venha a justiça. Todo o dinheiro que foi roubado será devolvido, restituído 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos um país
mergulhado na corrupção. Nós não aceitamos a pobreza e a miséria na nossa nação. Nós não aceitamos pessoas passando fome. Nós não aceitamos a miséria. Nós não aceitamos a taxa de analfabetismo que temos. Nós não aceitamos a educação de péssima qualidade. Nós não aceitamos a saúde pública de miserabilidade, de humilhação, de bancarrota. Nós não aceitamos. Nós nos posicionamos em fé e declaramos em nome de Jesus: Satanás, devolva tudo aquilo que você roubou do povo. Devolva agora. Eu sei que o povo, por vezes, em engano, te entregou autoridade, te entregou governo, poder, te entregou liberdade para agir, Satanás. Eu sei que por anos lhe foi entregue liberdade para poder agir no governo, na política da nação brasileira. Mas hoje, como igreja, nós tomamos de volta, tomamos totalmente de volta os territórios que nos pertencem. Como igreja, nós selamos uma promessa com o Senhor da igreja e declaramos que a nação brasileira nunca mais será a mesma depois do que o Senhor fará na nação brasileira. Declaramos em nome de Jesus que os votos, os jejuns, os propósitos, que os atos proféticos que foram levantados, que foram derramados diante do Senhor, todos serão reconhecidos. Todos aqueles que foram feitos com retidão, todos aqueles que foram feitos com interesse de coração, serão reconhecidos pelo Senhor. Serão reconhecidos pelo Senhor. E o Senhor cumprirá os teus propósitos para a nação brasileira a seu tempo. Nós não veremos mais uma nação oprimida por Satanás. Os cativos serão libertos hoje. Nós fechamos a Cracolândia, as Cracolândias da nação brasileira. Fechamos agora. Fechamos. Nós trazemos de volta as vidas que foram destruídas por Satanás, histórias, destinos que foram roubados de Satanás. Vem agora uma libertação poderosa. Vem agora uma transformação poderosa. Vidas que estão presas no tráfico, vidas que estão presas nas drogas, no álcool, vidas que foram destruídas, minadas por Satanás. Satanás roubou estudos, Satanás roubou emprego, Satanás roubou famílias, Satanás roubou muito do povo, roubou muito das pessoas, e nós declaramos: vem a restituição. O poder do Espírito agora entra em operação, invadindo as cracolândias da nação brasileira, invadindo os prostíbulos, invadindo os pontos de tráfico, invadindo os pontos de prostituição, invadindo agora os pontos de abuso infantil, as casas onde está havendo abuso infantil agora, onde está havendo abuso de maridos a esposas, onde está havendo abuso de pais a filhos. Pai, agora em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, entre em operação nesses lugares, nessas casas, nesses becos, nessas praças, nessas ruelas, nesses lugares fechados, escondidos. Oh, Pai, nesses lugares onde há uma cortina de proteção, muitas vezes por interesse público, muitas vezes, Senhor, por causa de dinheiro, pecados terríveis são escondidos por anos e anos e anos, e gerações, e por gerações em famílias são escondidos pecados, transgressões, iniquidades, mas venha hoje tudo à tona, porque da mesma forma como o Senhor descortinou o pecado do povo, o Senhor descortina hoje o pecado e a iniquidade de um povo que foi totalmente iníquo diante do Senhor, de um povo que foi rebelde, de um povo que se voltou contra o Senhor na nossa nação. Pai, nós nos levantamos agora em fé e tomamos a causa dos órfãos, das viúvas, das crianças, dos idosos, das mulheres abandonadas, das mulheres, Senhor, machucadas, feridas, dos homens que foram totalmente destruídos por Satanás. Tomamos agora, Pai, a causa de adolescentes e jovens
presos na fornicação, presos no adultério, presos, Senhor, no pecado de devassidão. Em nome de Jesus, vem agora um espírito de revelação sobre estes, tomando-os poderosamente, libertando-os, transformando-os em nome de Jesus. Pai, nós oramos em fé, declaramos que Satanás foi destruído na cruz do Calvário. Nós não estamos buscando um novo método de destruir Satanás. Ele já foi destruído no Calvário. Nós estamos tomando posse daquilo que já aconteceu. Declaramos em fé em nome de Jesus. Domingo será um dia histórico para a nação brasileira. De uma forma especial para o Nordeste, de uma forma mais especial para o estado de Sergipe, de uma forma toda especial para a cidade de Aracaju. Pai, domingo será um dia histórico, onde o teu Espírito varrerá, onde o teu Espírito trará à tona o que ele fez, o reboliço que ele fez para poder trazer à tona o pecado de um povo. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Vem o Espírito poderoso, o teu Espírito poderoso sobre nós, como igreja, como nação, como um povo exclusivo, como propriedade exclusiva do Senhor. Nós oramos agora em nome de Jesus. Oramos pela igreja brasileira. Pai, levanta uma igreja poderosa, levanta uma igreja ousada, levanta uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós não queremos ser mais pacíficos no reino do Espírito, diante do que Satanás tem feito. Satanás tem pisoteado na nossa cara, Satanás tem pirraçado na nossa cara e por vezes estamos calados no reino do Espírito. Quantos de nós temos nos posicionado nas redes sociais e nos lugares públicos de forma leviana, mas no reino do Espírito, mas na sala do trono, mas no secreto nós não nos posicionamos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos como nação, perdoa-nos como igreja, perdoa-nos como povo. Em nome de Jesus. Perdoa-nos por termos sido negligentes, por termos sido indiferentes a uma revelação da redenção que o Senhor tem para a nação brasileira por tantos anos. Perdoa-nos por termos colocado em descrédito aquilo que o Senhor tinha para fazer na nossa nação. Perdoa-nos por muitas vezes ter emitido palavras de maldição contra a nação, de que talvez o Brasil não tinha mais jeito, ou do que talvez o Brasil iria dessa para pior, ou de que o Brasil seria isso mesmo que já é, ou de que não haveria mais outra maneira de resolver. Perdoa-nos por cada palavra de maldição que foi emitida pela nossa boca, ou que nem foi emitida, mas que foi pensada no nosso consciente. Por cada sentimento de maldição à nação que nós sentimos, que nós carregamos em nós. Perdoa-nos em nome de Jesus. Perdoa-nos por cada vez que nos faltou fé para nos posicionarmos com autoridade a respeito daquilo que o Senhor já determinou à nossa nação. Pai, a nossa nação é uma nação cujo os homens e mulheres na política, os homens e mulheres no comércio, os homens e mulheres na indústria, os homens e mulheres em todos os setores e áreas da nossa nação serão salvos, são salvos e chegarão e chegam ao conhecimento da verdade. Em nome de Jesus, nos revela a tua glória, nos revela aquilo que está no teu coração, nos dá sonhos, visões, nos dá, Senhor, em nome de Jesus, revelações poderosas, nos dá, em nome de Jesus, um espírito de revelação, de conhecimento, de entendimento. Ensina-nos a obedecer, ensina-nos a seguir as diretrizes do teu Espírito, ensina-nos a aprender. Ensina-nos a aprender a ouvir a voz do teu Espírito, a ser sensíveis à voz do teu Espírito. Nós precisamos disso. Nós dependemos do Senhor. Dependemos da tua palavra. Dependemos daquilo que o Senhor tem feito. Por isso, em nome de Jesus, faz a tua vontade, Espírito Santo. Realiza aquilo que está no coração do Pai. Realiza aquilo que foi decretado no céu para a nação brasileira. Realiza aquilo que foi decretado no céu para Aracaju, para o estado de Sergipe, para o Nordeste, para a nação brasileira, para as nações da terra. Realiza aquilo que está no coração do Pai. Pai, no que depender da igreja, no que depender dos guerreiros de oração, conta conosco. Conta conosco, pois nós confiamos naquilo que cabe ao Senhor realizar.
aquilo que é impossível, aquilo que nenhum homem pode fazer, aquilo que nós não podemos fazer. Nós te entregamos em nome de Jesus. Mas aquilo que depender de nós, seja jejum, seja súplica, oração, clamor, lágrimas, seja relógio de oração nas madrugadas, em todos os horários do dia, seja movimento de intercessão na frente de palácios públicos, de congresso, de câmara, onde quer que seja, o que quer que depender de nós, conta conosco. Nos dá a revelação e conta conosco em obediência, em nome de Jesus. Nós dedicamos as nossas vidas em obediência ao Senhor. Nos unimos como uma só igreja, um só povo, uma só nação, um só povo eleito, exclusivo, sacerdócio real, nação santa. Isso é parte do que somos, isso é a nossa identidade. Porque quando o Senhor nos chamou a sermos nação santa, sacerdócio real, povo eleito, propriedade exclusiva, isso ali estava embutido o nosso chamado. Ali o Senhor estava nos chamando a ser sal da terra e luz do mundo. Ali o Senhor estava nos chamando a cumprir o ídolo do Senhor em nossas vidas. E por isso nós nos dedicamos a ser sensíveis à voz do Teu Espírito e a ser obedientes aos comandos do Teu Espírito. Conta conosco, Senhor. Conta com uma geração poderosa. Levanta a minha geração nesta terra para poder fazer a diferença em todos os setores, em todas as áreas. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já tem feito. Eu abençoo agora o irmão Kriegner, que está concorrendo a vereador de São Paulo. Pai, nós sabemos que o Senhor tem levantado este jovem, mas este homem de Deus, para poder fazer a diferença. Ele é um sinal profético, ele é um sinal de que o Senhor tem feito grandes coisas em toda a nação brasileira. Levanta jovens cheios do Espírito na área como vereador aqui em Aracaju também. Levanta como prefeito em Aracaju, como prefeito em todas as cidades e municípios do estado de Sergipe. Levanta em nome de Jesus um povo eleito, um povo cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós declaramos isso mesmo. Nós nos somamos como um só povo, como um só exército do Senhor. E te pedimos que o Senhor possa receber a nossa oração e depender de nós em tudo aquilo que está no teu coração. Pai, aprove ao Senhor nos escolher nesse tempo. E por isso nós te louvamos. E nos dedicamos ao Senhor naquilo que o Senhor tem nos levado a vivenciar. Nós não vemos esse tempo como o pior tempo para a igreja ou para nós. Nós vemos esse tempo como o tempo estratégico do Senhor. Se eu estou aqui nesse tempo é porque aprove ao Senhor isso. Então cabe a mim servir ao Senhor com excelência no tempo em que eu tenho vivido. Se cada um dos meus irmãos tem vivido esse tempo de igual forma, cabe a cada um dos meus irmãos viverem para o Senhor com integridade, com retidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você e se manifeste através de você. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um restante de semana na paz do Senhor, cheios do Espírito Santo, em santidade, em retidão, na dependência do Espírito Santo. E domingo são eleições, sexta-feira ainda tem guerreiros de oração, né? É o guerreiro de oração do Shabat. E nós vamos continuar orando por eleições na sexta-feira, durante toda a semana. Mas eu queria te desafiar, você que faz parte de um grupo de amigos, ou sei lá, da igreja, ou até na sua família, eu queria te desafiar a até domingo entrar em um propósito de um relógio de oração pelas eleições, junto com outras pessoas. Por isso que eu falei um grupo. Outras pessoas, talvez você tenha amigos da igreja, jovens também como você, no caso dos jovens, eu sempre imagino
que eu estou me dirigindo a jovens, mas eu estou me dirigindo a jovens, né? Amém? Mas a pessoas da igreja, a um grupo, ou na sua família, ou amigos na faculdade, no trabalho, vizinhos, não sei, se junte a algumas pessoas e crie um relógio de oração, onde em todas as horas do dia, 24 horas do dia, hoje é terça-feira, de amanhã, quarta-feira, né, até domingo, todos possam estar orando pelas eleições. Uma hora de oração, se você encontra 24 pessoas, você fechou um dia inteiro, né? O relógio de oração, 24 horas orando. Ou você pode orar horas diferentes, né? Se não encontrar 24 pessoas. Enfim, mas entre nesse propósito, se junto com um pessoal aí de oração, ou um pessoal talvez que não seja tão intenso na oração, tá indo devagar. Ótima oportunidade para poder crescer no Senhor. Amém? Então, e ore. Então vamos nos posicionar. Vamos nos dedicar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor quer fazer grandes coisas na nação brasileira, mas ele fará se nós buscarmos a ele. Não haverá tomada de território se não há força, se não em ousadia, se não com violência, com autoridade. Tá entendendo isso? Se você não se posicionar com autoridade no reino do Espírito, nós não poderemos tomar de volta os territórios que nos foram roubados por Satanás. Satanás roubou territórios através do engano, mas nós tomaremos através da revelação. Nós tomaremos território na luz. Nós tomaremos território trazendo a revelação de Cristo, a revelação do Espírito Santo, a revelação daquilo que temos de melhor, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Amém? Será anunciado. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Já liberamos a bênção. Eu estou aqui ainda falando. Sexta-feira, Guerreiros de Oração, às 20 horas. Não deixe de participar. Se você chegou até esse final do vídeo, eu queria pedir que você pudesse deixar um like. Isso ajuda o canal, na verdade, tá? Estamos avançando e essa mensagem precisa chegar às nações da terra. Amém? Então, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal, ative o sininho que tem ali em cima, logo no início do canal. Tem um sininho, você ativa para poder receber as notificações de quando tiverem vídeos novos, tá? Deus abençoe a todos e fiquem na graça do Senhor. Shalom, shalom.